primeiramente, gostaria de agradecer ao Grupo FRG pela oportunidade e dizer também que é um grande prazer estar aqui nessa troca de conhecimentos tão ricos, né? Bom, o tema da minha palestra é o papel da biomassa na produção de hidrogênio verde. Eu sou Emanuele, como já foi apresentado, e atualmente eu atuo no Centro de Descarbonização Industrial do CIT Senai. Esse centro foi criado recentemente, em novembro do ano passado, e ele tem o objetivo de apoiar as indústrias na redução das emissões de dióxido de carbono na atmosfera e ajudar a atingir o tão almejado Net Zero 2050. Então, esse centro ele é descentralizado, por ironia da palavra, mas isso quer dizer que nós temos uma ação conjunta com os outros institutos CIT Senai. Atualmente, são 8 institutos de tecnologia e inovação. Nós temos o foco em promover pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de tecnologias de descarbonização e também possuímos investimento financeiro para alavancagem de projetos. Atualmente, possuímos 4 áreas de atuação. A primeira, o uso de hidrogênio, principalmente na indústria siderúrgica, na mineração e indústria cimenteira, naqueles setores que a gente diz que são hard to abate, setores difíceis de descarbonizar. Uma segunda área seria minerais estratégicos, combustíveis sustentáveis e também captura de CO2 por meio de processos de adsorção, absorção, também membranas porosas ou ainda microalgas. Dentro do tema uso de hidrogênio, o nosso carro-chefe é a produção de aço verde. Seria a redução da pegada de carbono na cadeia produtiva do aço, né? As indústrias siderúrgicas têm se preocupado bastante em reduzirem suas emissões. Então, estamos alinhados com a atuação dessa cadeia produtiva, principalmente em 2 áreas, que seria o uso de hidrogênio e o uso de biomassa e produtos à base de biomassa. Então, quando a gente usa hidrogênio na indústria siderúrgica, a gente substitui parcialmente o carvão mineral por hidrogênio verde ou substitui parcialmente o gás natural por hidrogênio verde. E também há outro tema de descarbonização, seria o uso de biomassa para a produção de carvão vegetal ou o uso também de carvão, fino de carvão, que seria aquele fino que seria utilizado pulverizado no alto forno. Então, estamos fazendo estudos de simulação computacional do alto forno para entender qual seria o comportamento desse hidrogênio dentro do alto forno. Será que vai alterar? Qual seriam os impactos que poderiam causar na produção de aço? Cálculo da redução da pegada de carbono. Estamos também em andamento construção de fornos de amolecimento e fusão e uma construção também de um alto forno piloto que vai utilizar hidrogênio na redução do minério de ferro no alto forno. Então, aqui é um estudo preliminar que a gente queria entender qual seria o potencial de descarbonização na indústria siderúrgica. Então, foi um estudo feito a partir do relatório de sustentabilidade da ArcelorMittal. Então, construímos vários cenários, substituindo parcialmente o hidrogênio, substituindo parcialmente o carvão mineral por hidrogênio. Então, em cada cenário, a gente pôde entender qual seria a emissão evitada ao ter essa substituição por hidrogênio. Então, a emissão evitada e quantidade de hidrogênio em quilogramas por tonelada de ferro gusa. E os resultados foram muito satisfatórios. Uma outra linha de pesquisa também, dentro ainda do uso de hidrogênio, estamos também implementando uma infraestrutura para fazer teste de mix de hidrogênio com gás natural, simulando queimas em queimadores industriais. Então, isso inclui criação de laboratório de queima de hidrogênio, montagem de sistema de queima, sistema de monitoramento e controle, sistemas de segurança operacional, tudo isso para entender também qual seria o impacto de você utilizar hidrogênio nesses queimadores industriais.
E para alimentar toda essa cadeia de estudos, né, estamos também em fase de implementação, uma usina de hidrogênio para nos basear em todos esses estudos aí relacionados ao hidrogênio verde. Então, com um eletrolisador de 2 megawatts, iríamos aplicar esse hidrogênio verde, tanto dos processos da cadeia siderúrgica, tanto aí nesses queimadores industriais, a indústria cimenteira principalmente. E também estudos de metodologia de certificação de origem do hidrogênio verde. Na nossa outra linha de pesquisa, né, combustíveis sustentáveis, aqui seria o estudo de obtenção de combustíveis através de processos termoquímicos, processos de gaseificação, pirólise, torrefação, para produzir combustíveis diesel, querosene de aviação e N múltiplos produtos. E também a biomassa é uma importante fonte, né, para hidrogênio renovável. E falando de uma forma bem abrangente aqui das rotas de produção de hidrogênio, né? Então, a gente tem as rotas termoquímicas, que a gente pode citar pirólise e gaseificação, as rotas biológicas, que seria a rota anaeróbica do biogás, que foi muito bem ponderado pelo Rafael, a rota do álcool, né? Que seria a reforma a vapor do álcool para a produção de hidrogênio. E essa rota do etanol ela é muito promissora para o Brasil, principalmente pelo fato que o Brasil ele é um grande produtor de álcool, né? Então, em 2021, chegando a quase 30 bilhões de litros de etanol produzido. E o potencial da cana-de-açúcar, né? Quando a gente analisa ali uma usina de cana-de-açúcar, então seria todos os produtos, como a eletricidade produzida a partir do bagaço, poderia ser utilizada para a produção de hidrogênio. O etanol de primeira e segunda geração também poderia ser direcionado para a produção de hidrogênio e o biogás também. Então, temos vários produtos que podem ser utilizados, por isso que o potencial é tão grande. E, recentemente, né, vocês devem ter visto que entrou em operação no Brasil a primeira planta do mundo de reforma a vapor do etanol para a produção de hidrogênio. Então, é uma unidade experimental na USP, é um projeto em parceria com o Senai CETICT, a Raizen e a Hytron e a Shell. Uma outra rota também bastante promissora é a produção de hidrogênio a partir da gaseificação. Então, a gaseificação ela é a conversão da biomassa em um gás de síntese rico em hidrogênio. Esse gás precisaria passar por um processo de limpeza, reforma térmica, para então se obter o hidrogênio. Então, é uma rota bem madura e consolidada, que permite, além do hidrogênio, você obter outros produtos químicos de valor, e depende também do processo, e a eficiência varia em torno de 25% a 50%. E a gaseificação de resíduos sólidos urbanos tem sido apontada por vários estudos como sendo muito promissora para a obtenção de hidrogênio pela gaseificação. Apesar de ser uma tecnologia madura, tem os seus desafios. Então, a gente vai citar ali desde a obtenção da biomassa. A biomassa é uma fonte que é muito leve, então você vai ter ali problematizado a questão do transporte. Nem sempre você vai conseguir uma fonte confiável com a quantidade que você precisa. Você tem a formação do alcatrão, que é um óleo que forma no processo, que ele pode danificar equipamentos se você precisa retirar. São tecnologias caras que precisam de apoio financeiro para se viabilizarem. Então, falando um pouco dos projetos mundiais, a Austrália é um país que está comprometido com as metas Net Zero 2050 e o governo australiano tem investido massivamente em tecnologias de gasificação para a produção de hidrogênio. Então, essa é uma empresa australiana que está promovendo projetos no país inteiro para a produção de hidrogênio a partir de biomassa. Na Suécia, também tem uma planta de pequena escala de gasificação para a produção de hidrogênio. E é muito interessante quando a gente observa que o gás de síntese é um processo patenteado por essa empresa. Ele é muito rico em hidrogênio, com uma porcentagem de 60% de hidrogênio nesse gás de síntese. Então, assim, é bem relevante. Um outro país também que tem uma planta de gasificação para a produção de hidrogênio é a Holanda.
Essa é uma planta em média e grande escala. Então, vamos aqui para os parâmetros mais importantes. Tem um alto TRL dos processos individuais, média de 7, mas a operação integrada fica ali na escala de 5. Uma eficiência energética de 56 e um rendimento de hidrogênio de 70 kg de hidrogênio por tonelada de biomassa seca. A Índia é outro país que está se preocupando muito com a produção de hidrogênio, mas a eletrólise não é uma rota interessante para eles por causa do conflito de uso da água. É um país muito populoso e de base agrícola, assim como o Brasil, ou seja, grande geração de resíduos de biomassa, grande potencial de utilização de biomassa para a produção de produtos ou hidrogênio. Então, essa é uma planta que já está em operação na Índia. Ela, por exemplo, tem uma capacidade de processamento de resíduos sólidos urbanos de 100 toneladas por dia e pode produzir metanol, hidrogênio ou dióxido de carbono, que pode ter a finalidade de ser utilizado na indústria alimentícia. Hidrogênio a partir do biogás, não vou delongar aqui muito, que a palestra anterior já contemplou bastante. Então, o Brasil tem um grande potencial, justamente pela grande geração de resíduo. Então, aqui está uma constatação do estudo da EPE, que o Brasil, em 2021, tem um potencial teórico de 21,5 milhões de toneladas de hidrogênio, que corresponde ali a 23% do consumo mundial. Então, é um potencial bem significativo. Então, essa aqui é uma rota mais descentralizada. Essa empresa aqui é uma empresa americana que já produz eletrolisadores pequenos, escalonáveis, ideais para pequenos produtores. Então, você tem ali, primeiro, a produção do biometano, a partir dos dejetos e resíduos agrícolas, e então você pode utilizar esse reformador a vapor para a produção de hidrogênio a partir desse biometano. Então, aqui o Paraná, ele tem tomado iniciativas para estar nessa vanguarda dessas tecnologias de produção de hidrogênio a partir do biogás, porque o Paraná ele é uma das potências do Brasil, né, que mais produz biogás. Ele é um grande produtor de suíno, aves e leite. Então, tem um potencial muito grande. Então, Paraná instituiu o comitê para incentivar essas cadeias. Além disso, tem o Plano de Hidrogênio do Paraná, que tem feito esse trabalho de mapear o hidrogênio sustentável no estado. Então, quando a gente fala em biomassa, né, a gente tem a possibilidade, a oportunidade de utilizar os BICs, que é uma das áreas também de atuação do Centro de Descarbonização onde eu atuo. Então, o que seriam os BICs? Os BICs é bioenergia com captura de armazenamento de carbono. Então, por exemplo, quando você tem uma planta de conversão de biomassa em algum produto ou qual produto que você deseja, e você utiliza um equipamento para capturar esse carbono que é emitido durante esse processamento dessa biomassa, você dá a oportunidade de que o seu balanço de carbono da sua planta seja negativo. Porque uma vez que você usa biomassa, você já tem um ciclo neutro, né? Que a biomassa, no crescimento da biomassa, ela captura CO2 pela fotossíntese, que compensa com esse CO2 que é emitido durante o seu processamento. E aí, quando você utiliza esses equipamentos de captura de carbono, você dá a oportunidade de ter um ciclo, um balanço negativo. Isso é muito interessante, principalmente para as indústrias que são difíceis de descarbonizar. Então, a gente tem vários equipamentos, né, de captura de carbono. E você pode utilizar esse carbono capturado, pode produzir vários outros produtos, você pode utilizar ele na indústria alimentícia, e também tem uns projetos, inclusive lá no Centro de Descarbonização, de utilizar esse carbono capturado juntamente com hidrogênio para a produção de metanol, que é um produto químico de alto valor agregado. Então, como conclusão, né, o Brasil possui um potencial enorme para a produção de hidrogênio a partir de biomassa,
principalmente através da rota do etanol e do biogás, mas precisamos de políticas públicas adequadas para impulsionar essa cadeia de produção de hidrogênio. E a gaseificação da biomassa, apesar de ser promissora, ela vem sendo adotada em alguns países, mas no Brasil, infelizmente, ainda não temos plantas em escala comercial. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigada.